Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast da tecnologia da Globo. E essa é a trilha do Todos por Elas, um grupo focado na equidade de gênero e protagonismo de mulheres na tecnologia da Globo. Eu sou a Flávia Santo, sou Product Owner dentro do programa de AI em ICESC. E fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, estatura alta, cabelos cacheados, olhos pequenos e castanhos. Estou usando um óculos de armação dourada, sobrancelhas grossas e escuras, nariz largo e lábios largos. Estou vestindo uma blusa verde com uma textura de tricô. E a gente está falando aqui nesse episódio sobre a nossa trilha super especial, a nossa série Mulheres que Inspiram, onde a gente busca trazer conexão, a gente busca trazer identidade, a gente busca trazer inspiração para as mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo. E neste lugar de muita felicidade, eu trago aqui uma convidada super especial, Dani. Muito obrigada por ter topado participar desse podcast conosco, por estar aqui conosco. Tenho certeza que as suas decisões, as suas experiências e vivências vão inspirar e vão se conectar com muitas mulheres, e acho que aprendizado a gente compartilha, a gente vivencia e a gente constrói juntos. Então, muito bem-vinda, Dani. Por favor, faça a sua apresentação em autodescrição. Muito obrigada pelo convite. Então, sou Daniele Reis, sou coordenadora técnica, atualmente numa posição em produtos digitais, na home da Globo.com. Eu sou uma mulher negra, de um tom de pele um pouco mais claro. Tenho cabelos cacheados, atualmente eu tô com alguns douradinhos no cabelo para dar uma iluminada. Meus olhos são grandes, minhas sobrancelhas são grossas, meus lábios também são grossos, mas o meu nariz eu acho que ele é fininho e pontudinho. Tô com uma blusa creme por baixo uma blusa creme com listinhas, né, mais marrons, e um blazer de meio braço, né? 3/4. 3/4, isso. Muito bem lembrado. Eu nunca lembro falar. Manga na altura do cotovelo. Do cotovelo, exato. Pra quem não sabe. Bom, Dani, muito obrigada por ter topado aqui com a gente. Quando a gente fala de tecnologia e de mulheres que estão na tecnologia, a gente fala de transformação contínua. Sim. A gente fala de oportunidades, a gente fala do que a gente pode fazer aqui dentro. E eu, para começar, queria entender como é que você veio parar na tecnologia, por onde começou esse primeiro passo que você deu na sua história com a tecnologia. Eu costumo dizer que começou no ensino médio técnico, né? Mas antes de contar essa parte do ensino médio técnico, meu primeiro computador eu tive, eu acho que, sei lá, com uns 15 anos. Eu ia completar 15 anos. Foi quase aquela coisa assim, um presente de 15 anos para minha filha. Foi isso. Mas o meu primeiro contato foi através de um primo meu, que tinha um computador. Então, através do meu primo, eu conheci o computador, achei interessante. E eu vi a forma como ele usava aquele computador. E ali eu já falei, achei esse negócio interessante, quero entender. Quando chegou o meu momento de estudo do ensino médio, eu falei com a minha mãe que eu queria fazer um curso técnico, porque eu achava que o ensino médio normal não me ensinava uma profissão, eu ficava muito presa àquela, né, português, matemática, ciências, e eu não gostava muito dessas matérias. Minha mãe aceitou e assim eu entrei no ensino técnico. Lá eu tive um professor que foi uma inspiração para mim. Ele falava com tanto brilho nos olhos sobre aquilo. E eu descobri ali, já no ensino médio técnico, que eu não era uma boa programadora. E que isso não seria o meu futuro. Muito bom. Eu tive contato com o Delphi, algumas tecnologias, e eu não rendia muito bem. Mas eu era uma boa ouvinte, eu era uma pessoa que prestava atenção. Eu acho que eu já comecei a descobrir ali um lado analítico. E ele começou a colocar uma sementinha na minha cabeça. Mas você pode ser analista de sistemas. Eu não sabia nem o que era analista de sistemas. Daí fui para casa e tal, fiz o ensino médio técnico, fiz o meu estágio técnico e depois eu fui introduzida na faculdade. E quando eu cheguei na faculdade para fazer sistemas de informação, eu já sabia o que eu queria. Então, cheguei lá sabendo que era sistemas de informação e sabia que aquela turma ia ser majoritariamente masculina. Assim foi. Eu lembro, assim, que os primeiros meses a faculdade, sei lá, tinha 30 alunos. Quando foi chegando no segundo semestre, a turma foi esvaziando, ficou com 15 alunos, 3 mulheres na turma.
Mas eu fui cada vez mais me identificando, me formei em análise de sistemas. E depois, sistemas de informação, né? Que mudou o nome do curso ao longo. E depois eu fiz ainda um mestrado. Um mestrado não, desculpa, sempre erro. Um MBA em gestão estratégica da informação. Gostei tanto dessa história de informação que eu fui me aprofundar um pouco mais e fazer um network, conhecer outras pessoas. Então, foi um pouco assim. Eu tive uma pessoa ali, lá no meu ensino médio, que plantou uma sementinha, eu achei interessante, fui atrás e fiz essa formação. Poxa, muito legal você falar do professor, né? Porque a gente fala muito da pessoa que trabalha junto com a gente, né? Mas a gente, às vezes, esquece de trazer como os professores são importantes na nossa formação do ponto de vista de decisão. Não só do compartilhamento de conhecimento, né? Sim. Mas como ele te provocar para um lugar, você não conhecia, como você falou, mas foi algo que te interessou só dele ter falado ali. Você fala assim, pô, o que é isso? O que eu vou buscar nisso, né? Muito legal você trazer esse ponto, né? E aí, acho que dentro dessa visão de panorama geral que você trouxe, você falou muito sobre essa jornada de construção. Não precisa ser para ser de tecnologia, é sempre bom Exato. Fixar essa informação. Tem espaço para processos, tem espaço para o X, para gestão, para redes, segurança. Tem muitas coisas dentro da tecnologia além de dev, né? Muitas possibilidades, né? E muitas das vezes, quando a gente está começando a estudar essa temática, a gente só lembra do programador, porque é o que a gente ouve mais na comunidade, vê muitos fóruns que falam sobre programação, sobre desenvolvimento nessa área de tecnologia. Então, eu gosto muito de enfatizar isso, que não, eu não tenho essa habilidade. Sei como é que funciona, né? Hoje eu estou numa posição de coordenação técnica, então eu tenho os conhecimentos que são importantes, mas não me pede para codificar, não. Legal você falar da coordenação, porque eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi sua jornada, porque você vivenciou várias etapas dentro desse processo de tecnologia que a gente está falando, né? Então me conta um pouco aí desses teus papéis, como é que foram ao longo do tempo. Sim, eu entrei na Globo como estagiária. Conheci o processo seletivo da Globo através de um outro estágio que eu fazia no IBGE. Também tem uma pessoa ali, uma mulher. Primeira liderança feminina que eu tive contato foi no IBGE. E essa liderança, eu lembro que ela chegou um momento, lá era muito dedicada a banco de dados, né? Era formações de DBA, enfim. E ela falou para mim, Dani, aqui no IBGE, se você quiser continuar aqui, você sabe que você vai precisar fazer concurso e tal. Acho que seria legal também se você fizesse outros estágios em empresas multinacionais ou até mesmo brasileiras, mas que tivesse a possibilidade de uma efetivação até abrir o concurso do IBGE. E assim eu fiz, comecei a me inscrever, passei no processo da Globo. Não acreditei sabe aquele momento assim? Eu não esqueço o dia que eu estava em casa, estava de mudança, assim, minha família estava num processo de mudança. Não tinha papel e caneta para escrever, Flávia. E aí, a menina do RH me ligou falando que eu tinha sido aprovada no processo da Globo. Nossa, tu pensou que é trote na hora? Não, tem certeza? Daniele Reis. Confirma o sobrenome. Confirma o sobrenome, por favor. Sim, a gente espera você aqui no Jardim Botânico, 173. Eu falei assim, caramba, escrevi no chão. Não, isso não é brincadeira. Peguei uma pedra e escrevi no chão. Eu adoro contar essa história, porque isso é muito real, assim. Minha realidade de quem não imaginava que eu era capaz, que eu podia aquilo. Então, assim, eu entrei na Globo como estagiária. 2 anos de estágio, fui convidada para uma posição de analista de processos júnior. E comecei atuando numa posição da Globo mais de jornada corporativa. Então, eu atendia uma área jurídica, implantando processos, sistemas, né, para controle de processos jurídicos. Depois, fiz ainda dentro dessa gestão corporativa, comecei a ter contato mais com a área de comunicação. E foi uma área que também fiquei, acho que uns 4 anos, 5 anos nessa área. Já graduando um pouquinho mais, né? Então, saí de júnior, fui para pleno e fui ali ganhando uma senioridade nessa função. Foi onde eu te conheci também, trabalhando como... entregando o Criança Esperança, né? Então, eu tive o primeiro contato também
com telecom, com redes. Então, a área de comunicação ela é responsável pelo projeto do Criança Esperança. Então, dentro dessa estrutura, eu era a pessoa de tecnologia que ajudava nessa área a viabilizar não só o site, o sistema de gestão da campanha, como o próprio show no ar. Então, foi onde a gente se encontrou aí pela primeira vez. Passamos também pelo BBB, enfim. Nessa jornada, eu já estava há bastante tempo na comunicação e eu acho que eu cheguei no momento em que eu falei assim, ainda tem muita coisa para aprender aqui. Mas eu acho que tem um outro lado da Globo que eu ainda não conheci. Porque até então eu trabalhava muito ali nos escritórios no Jardim Botânico. Eu não conhecia os estúdios Globo na época, que era Projac ainda. E, como eu disse, eu era de Campo Grande, né? Então, eu enfrentei muitas horas de trânsito. Ai, meu Deus, eu ficava 3 horas para ir, 3 horas para voltar, para chegar em casa. Peguei muito trem, passei muito perrengue. Chegou o momento em que, assim, eu tive uma estafa mesmo, né? Eu não aguento mais, porque era muito trânsito para chegar no trabalho. E eu ainda estudava, porque eu fiz MBA. Então, eu cheguei no momento que, assim, eu precisava de novos conhecimentos, de novos desafios profissionais. E também tinha uma questão pessoal, de que eu já não estava aguentando mais essa jornada tão longa de chegar no trabalho, voltar para casa. E aí, eu tive uma conversa com o meu gestor na época e eu consegui uma transição para uma área dentro dos estúdios Globo, que era já mais pro digital, né? Então, já começava essa jornada da gente olhar mais para os sites como um produto. Então, eu aceitei essa oportunidade, né, de ir para os estúdios Globo e comecei ali como posso dizer assim, uma jornada na carreira digital. Legal. Naquela época, 2016, ainda não tinha tão estabelecido no mercado de tecnologia esses conceitos de PO, Sim. Né? Já existia, mas ele não era tão disseminado, tão expandido como ele é hoje. Então, eram os primeiros passos, mas o meu papel ainda não tinha esse nome de PO. Mas era praticamente essas competências ali que eu tinha no dia a dia. Então, fiquei um período nessa área. E aí, eu fiz a entrega ali de um primeiro programa na TV, que eu me envolvi, que eu curti muito, que foi o Big Brother de 2016. Então, ali eu era responsável pelo sistemas de inscrição, gestão daquele produto, até mesmo de pequenas inserções que eram feitas de tecnologia dentro do programa, né? Então, foi uma jornada muito legal, até que eu engravidei. Eu já estava casada, então eu engravidei. Minha filha nasceu em 2018. E aí, nesse período da gravidez, tudo na minha vida acontecia, né? Grandes fatos profissionais aconteciam, enquanto grandes fatos pessoais também aconteciam na minha vida. Então, nesse período em que eu engravidei da minha filha, Luísa, eu precisei me ausentar, né, para licença maternidade. E nesse processo, a Globo também passava por uma grande transformação, que era a unificação das empresas e também a unificação das áreas de tecnologia. Sim. Então, eu fiquei um período fora com aquele medo que nós, mulheres, sofremos. Meu Deus, o que vai ser de mim quando eu voltar? Será que vai ter uma área para eu trabalhar? Será que essa área vai existir? Será que vai ter a minha função? Uhum. Então, eu fiquei a licença maternidade mais o período de férias nessa expectativa, mas ao mesmo tempo vivendo a maternidade. Cuidando um pouquinho da minha vida pessoal, que também estava, né, grandes transformações quando eu peguei minha filha no colo, começava a acontecer dentro de mim. E aí, quando eu voltei, de fato, não tinha mais a área. Opa, cadê minha mesa? Opa, cadê minha mesa? Não tem mais a minha mesa. Na verdade, ainda teve por um mesinho. E depois eu perdi essa área. Realmente foi descontinuada e eu sabia que eu seria convidada para alguma outra área. Enfim, ainda ia entender qual seria a situação. Nesse processo, conheci algumas pessoas. Umas eu já conhecia e conheci outras.
Nessa jornada eu já conhecia a Ana Porto, é muito conhecida na Globo como Tina, que é a minha gerente atualmente. E tive uma primeira conversa com ela, com outras lideranças dentro do Hub Digital. E conheci também Samuel Tomé, que para mim é uma grande referência na agilidade. Participei com ele de algumas dinâmicas, de algum produto na época que a gente estava trabalhando em conjunto com a área de entretenimento, que era a área que eu atuava no momento. E eu olhei para ele e falei assim, nossa, esse menino flui, né? Ele fala de um jeito, assim, que é muito Parece interessante. fácil, né? Parece tão fácil isso que ele tá falando. Gostei, vou me aproximar dele. E assim foi, comecei um contato ali com ele. E nesse processo de chegar no Hub Digital, eu tive o primeiro contato, assim, com uma liderança feminina, assim, muito empática. De olhar pro meu momento pessoal, né? Tá voltando de uma licença maternidade. Não tá mais na sua posição de origem antes de sair da licença maternidade. E me dá espaço para, junto dela, definir qual posição eu teria. Não chegou para mim e falou assim, você vai ser PO, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, eu acho que você tem essas competências, essas possibilidades. Toma o tempo que você precisar para decidir a gente chegar em conjunto onde você quer. E assim foi. Sou muito grata a esse momento, a essa conversa. E nesse momento eu decidi agilidade. Porque o Samuel me inspirou, me encantou. E aí eu comecei essa jornada com a mentoria da minha gestora. O Samuel também me apoiou muito nesse processo. Virou meu par, aquela pessoa que, assim, caramba, me inspira. Virou meu par, né? Então, eu falei, meu Deus, preciso correr atrás aqui para ganhar uma casca nesse processo, porque ele tá muito à frente, né? E a gente tem isso, pelo menos eu tenho muito isso, assim. Sempre tive muito essa coisa de aceitação. Eu lembro que teve um processo que se sentir aceita e ser aceita pelas pessoas, de fato, era mais importante do que qualquer outra coisa. Até eu amadurecer e perceber que, na verdade, já estava aceita. Era eu que precisava me aceitar mesmo, sabe? Do jeito que eu sou, com as minhas competências e com as minhas vulnerabilidades. E saber colocar essas vulnerabilidades na mesa sem medo também. Então, cheguei na agilidade. Eu falo pra caramba, hein, Flavinha? Não, pode ir. Cheguei na agilidade. E depois de um tempo na agilidade, fiquei como gestora ágil do G1. Então, por que o processo de aceitação? Cheguei num time que já trabalhava juntos há muito tempo. Eu era a pessoa diferente naquele processo. E além de ser a pessoa diferente naquele time, ainda estava aprendendo aquela posição que estava assumindo, né? Então, para mim foi um pouco difícil, mas eu tive pessoas que me acolheram, me mentoraram, me deram toda ferramenta para que eu desenvolvesse as competências necessárias para aquela posição. Então, acho que isso é uma inspiração, sabe? Assim, de empatia e não simpatia, Sim, né? Então, foi muito importante esse processo. Me aprofundar. E era um momento que eu precisava me acolher, ser acolhida, na verdade. E me recolher um pouquinho, entende? Assim, quando eu estava no entretenimento, eu estava já numa posição em que eu estava falando ali com alta liderança, falando com alta liderança dentro do Hub, dentro da estrutura de tecnologia, mas também dos estúdios. Sim. Então, contato com, né, os gerentes, os diretores de programa. Então, eu estava num momento, assim, muito exposta e tomadas de decisões muito importantes. Sim. Quando eu tive a minha filha, eu precisava um pouco cuidar da minha vida. Sim. Tinha algumas coisas acontecendo. Então, se eu fosse uma posição de PO, eu ia continuar nessa exposição. E aí, eu falei, não, eu preciso ficar um pouquinho mais quietinha dentro de casa, entendendo. Deixa eu entender a cozinha da tecnologia, que eu saí um pouquinho desse ambiente, eu preciso voltar. E aí fiquei, curti e um dado momento, não vou lembrar mais o ano, porque, sei lá, eu tô com 15 anos de Globo, eu já vou me perdendo nas datas. Um dado momento, acho que em alguma mudança de liderança, a gente passou a ter
a posição mais orientada à agilidade e uma posição que era mais de coordenação técnica. E aí era uma posição em que as competências ali necessárias era muito assim, entender desse viés técnico, discutir os desafios técnicos daquele time, se antecipar a alguns desenvolvimentos e necessidades para a composição daquele time, fazer gestão de pessoas e a agilidade com aquele olhar mais de processos, de continuidade daquela entrega, de vazão daquela entrega. E aí eu falei, bom, para onde que eu vou? Aí de novo eu fiquei, continuo na agilidade ou sigo numa trilha mais, né, de gestão? E eu escolhi a gestão. Tô muito feliz, assim, nessa posição. Gosto bastante. Foi onde eu me aprofundei mais, de fato, em começar a falar com as pessoas e descobri que eu gosto muito disso. Que eu gosto muito de falar com as pessoas, de me sentir uma liderança, assim, facilitadora, servidora. Eu gosto de ouvir quais são os desafios, as necessidades, né? O que as pessoas querem e sentir que eu posso, de alguma forma, facilitar, introduzi-las. E eu falo para os meus liderados, né? Assim, de que se tem uma coisa que me deixa realizada é ver que aquela pessoa conseguiu alcançar aquele degrau que ela tanto estava buscando no plano dela. Então, eu gosto disso. Então, eu me sinto muito realizada na posição como gestora de tecnologia, na coordenação. E dá pra ver sua felicidade, tá, Dani? Porque, e aí eu vou trazer um ponto que eu não tinha te contado, porque quando a gente entrou naquela reunião que a gente faz antes, né, pra entender como é que a gente vai trazer aqui de uma maneira confortável os temas pra vocês, eu entrei na reunião e falei assim, caraca, como a Dani tá bonita. Ah, obrigada. Eu falei assim, mas o que mudou nela? E aí eu fiquei, tipo, tentando assim, o que será que mudou? Que você mudou? Não sei o quê. Eu fiquei analisando. Aí você falou, agora eu tô usando cabelo cacheado. E eu falei assim, beleza, é o cabelo cacheado, mas também tem, sabe, um brilho. Quase que uma luz que sai da gente quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, sabe? E acho que essa transição toda, ela tá refletida aqui nos teus olhos quando tu compartilha a tua jornada, porque foi uma jornada de aprendizado, de evolução. E aí, agora a gente vê um lugar que você se sente, acho que feliz, né, com tudo isso que tá acontecendo. Mas, até falando da jornada em si, eu acho que… por que eu te fiz essa pergunta? Porque você tá aqui há 15 anos, como você falou, e você viveu muita coisa diferente. E dentro desse processo de viver muita coisa diferente, você passou por desafios, mas você também teve muito aprendizado, muitas experiências e viveu tecnologias diferentes. Então, acho que isso faz muito sentido para o que a gente quer mostrar para quem tá ouvindo a gente, né? Que existem muitas oportunidades. E o que sempre me encantou aqui na tecnologia da Globo é a capacidade da gente fazer coisas diferentes. E aí, por isso eu falei, à vontade, conta pra gente todas essas oportunidades que você teve. Porque foram completamente diferentes e foram, com certeza, coisas que te moldaram, te modelaram, que te provocaram. Mas você não vive os desafios só da tecnologia. E aí você falou da sua filha. Sim. E a tecnologia, ela por si só já é desafiadora, mas quando a gente é mãe, tem mais desafios. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre esses desafios de ser mãe, trabalhando na tecnologia, em um lugar que você falou de eventos, de ao vivo, de diretor de programa, de uma pressão natural, porque as pessoas olham, né, de fora e falam assim, nossa, meu sonho é trabalhar com entretenimento. É um glamour muito grande para quem tá olhando de fora, mas a realidade, ela é pesada, ela é dura, ela é algo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E isso você também vivendo depois no processo para a transição de mãe. Queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua experiência com a sua filha e o que você aprendeu e o que você te fortaleceu com isso. Primeiro, obrigada pelo elogio. Nada. Mas hoje, quando eu me olho no espelho, eu também acho que eu tô diferente, eu brilho diferente. E talvez isso passe por tudo que você falou, né? Não só a realização profissional, mas a realização pessoal. Então, vou começar do nascimento da Luísa, porque eu acho que, sim, existia uma Dani antes do nascimento da Luísa e uma Dani pós nascimento da Luísa. Quando peguei minha filha nos braços e fui para casa enfrentar aquela puerpério, né? Tem vários nomes que se dá, enfim, mas que a gente vive aquela situação assim, tem um serzinho aqui que eu preciso
Agora, cuidar, entender por que tá chorando, deixando de chorar, enfim. E também o futuro dela, né? Então, o que eu quero para essa criança? Ainda é uma menina, né? Então, eu tive um grande momento, assim, de reflexão de qual exemplo eu quero ser para a Luísa. E isso começou a me incomodar, a me modificar como pessoa mesmo. E de começar a ter, às vezes, até um conflito interno de quem eu era para as pessoas, como eu estava me mostrando, e quem eu era de verdade. Ou como eu queria ser e algo me fazia não ser daquele jeito. E aí passaram por N situações. Nesse processo também me divorciei. E o processo de divórcio foi muito difícil. Muito difícil, porque fui casada por muitos anos. Não tem como não contar essa história do meu brilho ou de como eu tô hoje sem entrar um pouco nesse detalhe, né? Assim, do nascimento dela e até mesmo o processo de divórcio. Então, eu lembro disso, assim, que quando eu tomei grandes decisões, sempre passava muito por isso, assim. Onde eu tô hoje? É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu continuo querendo para minha vida? Isso é um bom exemplo para minha filha? Qual é o lugar que eu quero que ela esteja, sabe? Assim, eu sempre tive exemplos, eu digo positivos, assim, dentro da minha casa. Assim, o meu pai era um homem que saía para trabalhar com um brilho nos olhos, que gostava daquilo, que ele se sentia realizado em fazer aquilo, que ele via o propósito da vida dele espelhado de alguma forma na posição, na função que ele fazia. Isso me inspirava. Então, eu precisava também encontrar qual era o meu propósito, o quanto isso está alinhado com o que eu faço e o quanto isso vai ser positivo para minha filha. Então, eu tomei algumas decisões, né, nesse processo enquanto eu voltava para a Globo e que eu precisava me recolher, era justamente porque eu enfrentava um drama pessoal muito com vários contornos, né? Então, eu precisei de de terapia, assim, por um período, para me reconhecer, me olhar no espelho de novo, porque quando eu me tornei mãe, eu não queria perder o brilho como mulher, porque em um dado momento parecia que eu era só profissional ou mãe. Sim. Quem era a Dani? Quem dava colo para Dani? Quem estava ali com ela quando ela não estava se sentindo bem ou quando estivesse frágil, eu não sabia tomar algumas decisões. E ter a falta de alguém que, de fato, tivesse de cabeça comigo naquilo, nos dramas em que eu estava vivendo, me causou muito conflito interno. Então, eu tinha duas opções, na verdade. Quando a Luísa nasceu, eu estava começando uma nova jornada no trabalho, me divorciei. E agora? O que você faz? Você vai ficar chorando as suas frustrações de decisões que você ainda era muito jovem, você tomou decisões quando você tinha 21 anos, de casar com 21 anos. Então, o que você faz? Você vai ficar frustrada, vai ficar amarga, que às vezes a gente escolhe, né? Quando a gente está frustrada, a gente acaba ficando um pouco amargurada, dura com a vida, por que a vida está fazendo, e você ficar se lamentando, se colocando como vítima. Ou você vai pegar isso aí e vai construir um castelo, com cada pedrinha dessa aí que foi surgindo. E eu olhei pro espelho e falei assim, você vai mudar esse cabelo, você vai tirar essa progressiva e vamos trazer essa Dani que tem dentro de você para fora. As pessoas precisam conhecer quem é você de verdade. As pessoas não podem ficar conhecendo a Dani através do que a mãe dela enxerga, do que o ex-marido enxerga, do que a irmã enxerga. Quem é a Dani? Então, acho que eu passei por esse processo de transformação pessoal, de olhar para cada dificuldade que eu tive, enfrentar de frente, viver cada luto, cada dor que era necessária, para que eu não machucasse mais ninguém. Eu fui muito machucada, não preciso entrar nos detalhes. Eu fui muito machucada. Então, por várias pessoas, em várias situações. Profissionalmente, também tive algumas situações como essa, assim, que foram desafiadoras. Mas eu nunca quis que isso me endurecesse.
Eu queria tomar isso como um aprendizado para que a sociedade e as pessoas, através de mim, elas vejam e tenham um mundo melhor do que eu tive. Perfeito. Então, a Luísa veio para trazer à luz essa Dani. Então, eu sou muito feliz como mãe dela. Tem muitos desafios ainda como mãe. E isso, se eu tô bem, pessoalmente, isso também transborda no que eu faço no meu trabalho, né? Sim. Então, a gente poder ser quem a gente é. A gente poder falar abertamente com os nossos líderes. Eu tô vivendo isso. Eu não tô performando bem por isso. Porque, às vezes, né, na liderança, a gente tem ali um colaborador ou outro que, às vezes, você vê que a pessoa tem potencial, mas em um dado momento a performance dela cai, a situação ali ela não tá muito bem. E se você não for empático, se você não tiver uma conversa aberta, uma conversa segura com aquela pessoa, você não vai entender quais são os contornos que passam pela vida daquela pessoa que tá tornando ela ser daquela Desse forma. jeito. Então você tem sim, eu acho que nós como líderes temos sim a possibilidade de ir além, né? De conversar mais, entender esses contornos e conseguir ajudar as pessoas, Sim. né? Ser ferramenta de fato ali para que elas alcancem, nem que seja um momento, né? Assim, de tira uns dias para você descansar, para você concentrar em você, mudar a pessoa de posição se ela estiver muito exposta, mas que ela fique numa posição mais resguardada ali, para poder cuidar do pessoal e daqui a pouco voltar de novo a tão alta performance, talvez que a pessoa já entregasse. Então, eu acho que hoje eu estou numa posição em que eu consigo ser quem eu sou. Perfeito. Como é importante você falar isso daí, a gente tem ligado muito com a rede de apoio. A gente fala muito da rede de apoio externa, mas como é importante nós termos rede de apoio dentro do trabalho. Ter pessoas que nos ajudam, pares, líderes ou liderados, que nos ajudam a passar por jornadas que nós precisamos passar e ser quem a gente precisa ser. Então, é muito importante você trazer esse ponto. Sim. E aí, conectando assim com esse sentimento de como você se sente agora, vejo uma Dani profissional e pessoal madura, evoluída. Como você se sente agora? Você se sente feliz e realizada? Ou você olha e fala assim, cara, a tecnologia pode me levar para muitos lugares e você vê esses lugares onde são? Olha, eu me sinto muito feliz. Eu acho que ainda tem muitos desafios que eu gostaria de, talvez através da minha história, do que eu já vivi, pudesse transformar para pessoas que vêm depois de mim, talvez possa viver um pouco melhor. Então, eu vejo na tecnologia muito isso. A possibilidade da gente falar para mais pessoas. A tecnologia te faz alcançar milhões de pessoas, milhares, né? Então, eu vejo a tecnologia como um ótimo instrumento para que a gente tenha voz para coisas positivas. Assim, eu gosto de olhar para a tecnologia como um lugar que faz um avanço importante na medicina, né? Um avanço importante em processos tão manuais e que geram talvez um LER ou qualquer lesão em pessoas porque tem aquele movimento repetitivo. Eu gosto da tecnologia nesse lugar, que resolve, resolutiva, né? A gente vê o uso da tecnologia, o mau uso da tecnologia, mas a tecnologia no futuro, quero ver, sei lá, uma cirurgia hoje de grande porte que leva 7 horas, 8 horas, 9 horas, sendo reduzida em 2 horas, 1 hora, que seja menos invasiva. Então, eu olho para a tecnologia muito nesse lugar. Perfeito. E quando eu falo disso, de olhar também para a tecnologia como um lugar... Sou muito tímida, não parece? Eu sou muito tímida. Mas quando eu vou falar de mim, assim, eu fico um pouco nervosa, dá uma vontadezinha de chorar de vez em quando, aí eu dou uma segurada. À vontade. Mas a questão, assim, eu ainda não consegui. Mas eu quero, um dia, encontrar um espaço em que eu possa servir mais as pessoas, as mulheres, as mães... Mulheres que talvez passaram pelo divórcio, mulheres jovens. Eu me acho jovem ainda. Muito jovem. Tô com 36 anos, eu acho que eu ainda sou jovem. Então, eu quero ver mulheres como eu, que talvez tenha passado pelo divórcio e tenha uma filha hoje, e que as pessoas olham para elas com mais empatia. Que elas possam ir aonde elas quiserem e não tenha que ouvir das pessoas, cadê sua filha?
Perfeito. Se você acha que você não tinha esse lugar, você já achou, tá? Já começou aqui. Então, eu falo isso, assim, né? Porque, caramba, a gente alcança, a gente avança, mas a sociedade também precisa avançar. As pessoas precisam mudar alguns conceitos, alguns preconceitos, né? Então, o homem, a mulher tem que estar lado a lado, né? Seja, não digo nem num relacionamento, mas profissional também, em tudo. Uma relação pessoal, assim, as relações, elas precisam amadurecer. As pessoas precisam ser, de fato, mais empáticas, olhar para as pessoas além daquilo que ela deseja para a pessoa, né? Sim. O que a pessoa quer ser, deixa ela à vontade, né? Então... você tem que ser um facilitador em ajudar a pessoa a ser o que ela quer ser. Não ser um facilitador em transformar a pessoa no que você quer que ela seja. Exatamente. Esse é o ponto. Eu vejo muito isso. Assim, a gente já coloca expectativa nas pessoas, porque aí aquela pessoa tem que ser aquilo. A gente criou uma caixinha para as pessoas. E um ponto que eu acho muito importante, até falando um pouco dessa questão da maternidade. Hoje, quando eu olho para minha filha, eu vejo, às vezes, o movimento na sociedade querer colocar as crianças tudo numa caixinha. Que as crianças agora têm... E terceirizar, às vezes, responsabilidade que é de dentro de casa. Importante. Então, assim... frustrar, porque a sua filha tá apresentando algumas frustrações, ela não sabe lidar. Eu não sei até hoje, com 36 anos. Eu quero que uma criança de 5 anos saiba lidar com os conflitos. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Humanizar, gente. O que tá acontecendo? Sim. Nossa, perfeito. Eu tava falando sobre isso agora há pouco, por isso dei essa risada. Caramba, eu não consigo lidar com os meus conflitos. Imagina uma criança, né? Eu não consigo lidar com os meus problemas. Preciso de terapia, rede de apoio, pessoas me ajudando. Falo tanto que eu tô com sede. Pessoas me ajudando, muito bom, Dani. Assim, tenho certeza que esse caminho que você quer que as pessoas te reconheçam nesse lugar de facilitadora, de ser uma servidora, acho que essa palavra é muito bonita que você usou, de ser uma pessoa servidora, acho que começa aqui dentro da tua liderança, no teu dia a dia, quando você se coloca à disposição do teu time, mas começa aqui também, você apesar da timidez, se colocando e se disponibilizando a contar a tua história. A gente sabe que todos nós, né, vivemos coisas boas e coisas não tão boas, mas que formam quem a gente é. A gente só é quem é porque a gente viveu todas as experiências positivas ou de construção que a gente teve na nossa vida. Então, tenho certeza que você já está nesse lugar que você quer ser, que você quer que as pessoas te reconheçam, de inspirar, conectar, de facilitar e de estar disponível para as pessoas. Então, eu poderia ficar aqui horas com você, conversando, compartilhando um pouco da sua história, ouvindo como foi esse processo. Conheço uma parte dessa história. Fico muito feliz que você está onde você está e que você se sente realizada. Mas, infelizmente, a gente tem tempo no podcast. E aí eu vou te pedir para a gente seguir para o nosso encerramento. Pensar assim, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo? E pensando muito assim, alguém que está se conectando com você, que está se reconhecendo em você e que está aqui entendendo que pode ser quem ela é, porque você é quem você é, porque você teve um processo de identidade muito forte, de se reconhecer e de querer ser vista assim. Qual a mensagem que você quer deixar para essa pessoa? Como se fosse uma sessão de terapia. A gente fala muito, brinca sobre isso. Como se fosse uma sessão de terapia, mas uma terapia da amizade, né? De alguém que está aqui nesse lugar e se disponibilizando para falar assim, é sobre isso. Siga. Que mensagem é essa que você gostaria de compartilhar? Eu acho que eu tenho 2 mensagens. Uma mais direcionada para quem está entrando no mercado agora, né? De tecnologia. Não importa de onde você está hoje, mas se você souber aonde você quer chegar, não estou falando de... Eu sei profissionalmente aonde eu quero chegar, eu sei qual é a minha profissão. Mas você sabe o que você não quer mais, né? Ali, da tua vida, do jeito que você... das condições em que você vive, e você certamente, se você olhar para dentro, você sabe aonde você gostaria de estar. Então, traçar um caminho, né? É buscar conteúdos na internet que te façam trazer esclarecimentos sobre uma profissão ou sobre algum conhecimento que você queira ter, ou algum lugar que talvez você tenha um sonho
de conhecer. Muitas das vezes a gente fala de sonho como algo que não pode ser realizado. Ele pode ser realizado sim, o sonho pode ser mais realizado do que a gente imagina, né? Não é tão difícil. Mas é uma questão de disciplina, a gente se conhecer, a gente se organizar financeiramente ou a gente se organizar na questão do conhecimento, procurar pessoas que talvez te dê condições de conhecer outros lugares ou de conhecer outras possibilidades. Então, buscar se conectar, seja na escola, na faculdade, com vizinhos que tenha, talvez, contato com uma questão que talvez você sozinha dentro de casa, dentro da sua instituição ali familiar, você não tem acesso, mas através de outro, né, da relação com outra pessoa, ela pode te facilitar. Não desista, tente. Eu acho que é muito isso. Eu falo isso porque eu também fui uma jovem que não tinha tantos acessos, mas eu busquei pessoas que pudessem me ajudar, me orientar. Então, eu acho que isso é muito importante. E a segunda mensagem, eu acho que a gente precisa reconhecer que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Assim, muitas das vezes a gente olha pra gente e a gente fica muito preso àquilo que a gente precisa se desenvolver. A gente olha muito pro nosso ponto fraco. Eu sei, assim, eu sou muito tímida, ou eu queria trabalhar com tal coisa, mas eu não tenho aquela competência. E a gente fica buscando se desenvolver muito nesses pontos que a gente considera fraco. Sim. E a gente esquece de olhar que a gente também tem ponto forte. Então, quais são os seus pontos fortes? Aonde esses pontos fortes podem te levar hoje, do jeito que você está hoje? Ou que oportunidade você poderia alcançar, desenvolver, buscar com esses pontos fortes que você tem? Então, todos nós temos pontos fracos, fortes, a gente precisa olhar para dentro. Cara, o espelho, se você não tem acesso a uma psicóloga ainda, eu amo psicologia, eu amo terapia, mas tem outros mecanismos, né? Mas a gente se olhar, se enxergar, reconhecer. Ter coragem para reconhecer que somos feitos de vulnerabilidades. Perfeito. E que podemos alcançar o que a gente quiser. Basta querer e traçar os caminhos. Muito bom. Muito obrigada, Dani. Foi incrível ter você aqui com a gente, compartilhando sua história. Para quem está assistindo, eu espero que tenha inspirado. Para mim, Dani, uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande mãe. Espero que você tenha muito sucesso. Conte comigo para essa sua jornada de influenciar mais pessoas, mais mulheres dentro da tecnologia, e mais mães, e mais seres humanos no seu auto-reconhecimento, né, na sua auto-reflexão. Então, muito obrigada por ter participado aqui conosco. E para você que está assistindo, se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, e deixa aqui com a gente lê todos os comentários. Se você está no YouTube, pode deixar no comentário da descrição. Se você não tiver, pode deixar nas nossas redes sociais, do Vem Pra Globo e do Globo TechCast. Deixa todas as informações que vocês quiserem. Serve de sugestão de pautas para os próximos assuntos, que a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do Globo TechCast, na trilha do Todos por Elas. Obrigada, Dani. Até.